Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões e dessa vez as perguntas estão muito boas, então, por favor, fiquem até o final do vídeo. E eu vou começar com a pergunta do Diego Augusto, que quer saber qual o legado do ciclo do açúcar para o Brasil. É o legado político, econômico e social. Bom, para explicar tudo isso eu demoraria uma meia hora. Mas eu vou abordar um aspecto muito simples. A mão de obra predominante nos engenhos e nos canaviais era a mão de obra escrava. E isso fez com que uma grande quantidade de navios negreiros traficassem pessoas da África para o nordeste do Brasil, onde essa questão do ciclo do açúcar foi predominante, né? Na Bahia, Pernambuco, Ceará, esses lugares onde haviam os grandes canaviais. O resultado disso foi que no nordeste do Brasil predominam as raízes africanas mais fortes do nosso povo. Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, que existem com tanta força na Bahia, até mesmo a culinária. Tudo que existe lá, que tem forte influência africana, é justamente mais forte no nordeste do Brasil por causa dessa questão dos engenhos, do açúcar e etc. Esse é só um dos pequenos aspectos que modificaram a nossa cultura, a nossa sociedade, por conta dessa questão aí do açúcar ser produzido por lá. Dessa questão de que a terra no Nordeste, na época da colonização, foi considerada a mais propícia, foi considerado o melhor lugar para se produzir açúcar. E uma informação interessante para vocês, não é nem tanto a terra do Nordeste que é perfeita para produzir açúcar, mas a proximidade do Nordeste do Brasil, dos portos do Nordeste com a Europa, tornava a produção de açúcar naquela região extremamente mais viável. Isso é uma coisa bem interessante, não é mesmo? Mas agora vamos a mais uma pergunta, porque afinal de contas, não é um vídeo só sobre o ciclo da cana. O Dolabella quer saber se, ele mandou aqui, sugerir colar adesivo na sua testa. Você anima? Então, Dolabella, seguinte. Se você aparecer no adesivaço, eu deixo você colar um adesivo aqui na minha testa, tá bom? Aqui na minha testa. Na minha testa pequenininha, minha testa não está aumentando, tá bem? Não quero ouvir nenhuma piada sobre isso. Aí o Tonho perguntou por que eu quero matar o Dolabella. Bom, Tonho, eu vou deixar ele colar um adesivo na minha testa, pô, não quero matar ele não. Você tem que ver isso aí com o tal do João Paulo. Aí o Luan mandou uma pergunta interessante. O Brasil já teve algum presidente bom e sem denúncia de corrupção? Então, deixa eu falar uma coisa, eu acredito que presidente sem denúncia de corrupção nunca houve na história do Brasil. Teria que olhar os arquivos assim longamente, mas eu acredito que sem denúncia nunca houve. Mas agora idôneo, agora algum presidente que não tenha sido criminoso? Olha, eu realmente não me recordo do Itamar Franco ter sido um bandido, um bandoleiro. Ou podemos tentar até ser um pouco mais realistas sobre essa questão e dizer: Fernando Henrique aprontava as suas e tinha os seus amigos suspeitos, mas foi um bom presidente. Michel Temer tinha amigos extremamente suspeitos, andava com gente suspeita, tinha algumas coisas suspeitas, mas foi um ótimo presidente. Bolsonaro tem amigos suspeitos, familiares suspeitos, mais amigos suspeitos, conhecidos suspeitos e associados suspeitos, quando não comprovadamente criminosos. E é um péssimo presidente. É uma coisa para se pensar aí, né, pessoal? Aí agora vamos à pergunta do MBL Ipatinga. Um dia veremos os preços diminuírem? Bom, a única maneira da gente ter diminuição de preço no Brasil é garantir que haja um aumento no poder aquisitivo da população através de produtividade. Não adianta tentar baixar o preço, talvez, sei lá, fazer um controle, um tabelamento, isso não é possível, não vai dar certo, vai gerar escassez. Se a gente quer que os preços abaixem,
O que a gente quer na realidade é que o povo seja mais produtivo e tenha mais poder aquisitivo. Para isso a gente precisa de uma reforma radical nas nossas estruturas produtivas, no nosso sistema trabalhista, no nosso sistema legal. A gente precisa cuidar dos gargalos que atrapalham a produtividade brasileira. Isso vai desde a educação de base, que é horrível no Brasil, até as leis trabalhistas, que são um verdadeiro câncer e impedem que seja feito empreendedorismo de verdade, que as pessoas possam ganhar dinheiro, trabalhar, etc. e tal. Tudo isso precisa ser resolvido, da educação de base à questão trabalhista. Absolutamente tudo. Logística também é um gargalo pesado no Brasil. Tudo isso precisa ser tratado para que os preços diminuam, né? Aí o Davi mandou a pergunta: qual é um bom nome de terceira via e qual é a melhor marca de café? Então, Davi, o melhor nome de terceira via no momento para mim está sendo Amoedo, porque ele é o único nome da terceira via que aparece divulgando a manifestação do dia 12, batendo no Bolsonaro, trabalhando de maneira ativa contra o governo. Então, eu estou gostando muito da postura do Amoedo. Gostando muito. Ele é viável? Não sei. Não sei se ele é viável. O partido dele já se mostrou extremamente falho e fraco nessa questão aí de enfrentar o Bolsonaro. Então, talvez o Amoedo não seja viável por isso. E agora a marca de café. Eu vou recomendar para você a Nespresso, porque eles têm umas maquininhas muito boas e baratas. E as cápsulas deles têm cafés para todos os gostos e são razoavelmente baratas, né? São proporcionalmente baratas. Se eu for comprar um expresso de primeira linha, de boa qualidade na rua, você vai pagar 6 conto. A cápsula você paga R$ 2,50. Então, eu posso até dizer que é barato. Recomendo muito o café da Nespresso. E aí, vamos ter a pergunta dos nossos Hunters, que quer saber se alguém do MBL BH pretende se candidatar além de você. Então, eu não sei se alguém pretende, mas eu tenho certeza que alguém pretende. Porque movimento político atrai oportunista, vagabundo, sem história com militância, sem história com o movimento, que chegou ontem e vai querer sentar na janelinha, que vai querer usar o movimento para catapultar uma carreira política, uma carreira de oportunista, de vagabundo, de pilantra. Isso é o que acontece sempre, então eu tenho certeza. Lá nos, 8 grupos do MBL que tem, eu tenho certeza que devem ter umas 20 pessoas pensando: eu vou me aproximar do movimento, eu vou ser candidato do MBL, aí eu vou, ser eleito, mandar o MBL se lascar e vou começar a fazer o que eu quiser, vou apoiar o governo, vou ser boi, vou ser filha da puta. Sempre tem isso aí é normal, é o padrão, sempre acontece. E agora a última pergunta, a pergunta do Antônio é: cadê o Sérgio Moro? Então, Antônio, eu não sei aonde o Sérgio Moro está. No momento eu não tenho a menor ideia de onde ele esteja, mas eu sei aonde ele não está. Isso é uma informação muito mais importante. Eu sei que ele não está ajudando a derrubar o Bolsonaro. Eu sei que ele não está divulgando a manifestação do dia 12. E eu sei que o Sérgio Moro não está trabalhando ativamente para desmentir as falácias, as sacanagens e as falcatruas que o Lula anda perpetrando por aí, dizendo que é inocente, dizendo que foi absolvido de tudo, que não haviam provas, que ele é um homem honesto, que ele é um homem do bem. Cadê o Sérgio Moro desmentindo isso, sendo que ele é a pessoa com mais capacidade e conhecimento no Brasil para desmenti-lo? Afinal, ele julgou o processo, não é mesmo? Agora o Moro não está fazendo nada contra o Lula, não está fazendo nada contra o Bolsonaro. E realmente, eu acho que ele não espera que a gente faça alguma coisa por ele, não é? Será que ele pensa que ele vai sair candidato em 2022,
né? Vai aparecer 2 meses antes da eleição falando: ui, eu sou candidato, votem em mim, isso vai dar certo? Bom, eu sei o seguinte, eu tô trabalhando para ter uma manifestação grande no dia 12, tô trabalhando para desmentir o Lula, para desmentir as falácias do Bolsonaro. Já o Sérgio Moro, bom, em algum lugar ele está, mas não está onde deveria. Não está aonde ele era necessário. Eu acho que ele vai acabar sendo cobrado por isso. Ainda existe tempo para ele tomar a decisão certa e se engajar na luta histórica da qual ele fez parte, contra o petismo e agora contra o bolsonarismo. Ainda existe espaço para o Sérgio Moro? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe espaço. Mas o tempo está correndo, pessoal. O tempo, ele... Infelizmente, ele é uma força que não pode ser controlada por ninguém. Ele passa, né? Entre as coisas que não podem ser detidas, uma delas é o passar do tempo, né? As outras duas são o sonho dos homens e o propósito herdado, não é mesmo? Mas tô falando de tempo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Que tenha sido divertido, que tenha sido interessante. Mandem mais perguntas. E se você gostou aí desse vídeo, desse quadro, me manda pergunta na semana que vem, beleza? Um abraço a todos, se inscrevam no canal e até a próxima.